Essa linha do tempo, ela remonta à criação do Sistema Único de Saúde. Na Constituição Cidadã, tem a saúde como direito, o artigo 96. Tem outros dois artigos que a gente tem que lembrar. O artigo 218, não vou falar o número do artigo, mas o artigo que é ciência, tecnologia e inovação é um dever do Estado. E um outro artigo que fala que o mercado interno constitui base do patrimônio nacional. Mas a criação do Sistema Único de Saúde é a que dá a régua e compasso. E na nossa Constituição, eu fui até checar, a Constituição coloca a saúde como direito, mas ela já anuncia na Constituição mesmo o Sistema Único de Saúde e na sua regulamentação, na Lei 8080, se cita e se dá destaque à assistência farmacêutica e ao acesso aos medicamentos. Então, o que nós estamos celebrando aqui remonta à própria história do SUS. Também houve antecedentes importantes, a ministra me lembrou isto ontem, e eu coloquei aqui com muito destaque, toda a política, por exemplo, na área de genéricos, onde desde 1993 se colocou a necessidade da denominação comum dos medicamentos, depois de 99 se lança a política de genéricos, que foi uma verdadeira revolução na indústria farmacêutica brasileira, se cria a Anvisa, e o grande marco da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, o senador Humberto Costa está sabendo desse novo evento, nós estamos aqui em interação, foi a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e, na época, Insumos Estratégicos. Não havia no Ministério da Saúde uma área, uma secretaria específica, hoje pode parecer estranho, para ciência, tecnologia e para a própria assistência farmacêutica. Em 2003, há 21 anos atrás, é criada a secretaria e isto é um marco histórico decisivo que nós nunca, falei para o senador e nos nossos estudos acadêmicos, falei, senador, às vezes algumas pessoas podem esquecer, mas nós nunca vamos esquecer deste momento histórico do primeiro governo Lula de criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e já no ano seguinte, na conferência, olha aqui o Conselho Nacional de Saúde, na Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, a primeira conferência, em 2003 ainda, lança a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Se cria também o nosso Departamento de Assistência Farmacêutica. Vocês desculpem, a conferência ela antecedeu a criação da política, o DAF é uma criação. O acesso a medicamentos, considerar o medicamento como um direito de saúde, é uma criação que a gente deve ao presidente Lula e ao ministro Humberto Costa. Eu queria dar todo o destaque a essa política pública, onde cria-se o DAF dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Em 2004, se lança também uma resolução, que foi desdobramento da conferência, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ela não nasce em gabinete, ela não nasce em 5 pessoas brilhantes ou ideólogas concebendo, não, ela nasce no movimento social, ela nasce na criação do SUS, ela nasce numa conferência nacional de saúde vinculada à área farmacêutica. Então, por isso que ela fica. Quando a gente fala políticas de Estado, não é políticas de Estado acima da sociedade. Política de Estado só existe quando ela emerge da sociedade, porque aí a sociedade a defende e não deixa que momentos obscuros possam desmontar políticas de Estado. Em 2004, também se cria um programa Farmácia Popular, junto com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Em seguida, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que constitui um desafio hoje. Nós fomos precursores, talvez, de pensar a saúde e o aproveitamento da biodiversidade e a sustentabilidade no nosso país. Se cria em 2007 o Comitê Nacional da Promoção do Uso Racional de Medicamentos. O uso racional não é só como é que eu racionalizo o uso, né? O nome é esse. O nosso negócio não é medicamento, nosso negócio é saúde. Muitas vezes é melhor reduzir o consumo de medicamentos. Por exemplo, na área de câncer, a política de combate ao tabaco foi a política mais efetiva de saúde para reduzir o consumo de medicamentos para tratamento de câncer. Então, quando a gente fala do uso racional, a gente está dizendo, de forma talvez muito tecnocrática, a gente pode até avançar nisso, que o nosso objetivo é cuidar das pessoas, não distribuir e vender uma coisa, um medicamento. Mas então o uso racional, o medicamento incluído
e considerado dentro de uma política de cuidado, e a gente já pôde avançar nesse contexto. Em 2008, Reinaldo está aqui, não podia deixar de constar isso aqui, se dá início ao programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo. A política para o complexo industrial vira realidade, deixa de ser algo acadêmico, que vira política pública, ligada ao programa de AIDS, ligada ao programa de vacinas, entre tantos outros que a gente trabalha. 2011, cria-se a Conitec. Não havia uma Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica. Não existe sistema universal de saúde sem uma instância que regule e que determine o que tem custo-efetividade e o que deve ser oferecido a toda a população que necessita daquele medicamento e daquela tecnologia. A gente costuma, na visão do SUS, ou é para todos que precisam ou é para ninguém. Então se cria esta comissão com esta versão generosa e, mais uma vez, com alta participação social. Em 2011 também se cria o Saúde Não Tem Preço. Se inaugura a gratuidade no Farmácia Popular e hoje estamos avançando nessa perspectiva e ele dá um arranque para atingir cerca de 20 milhões de pessoas. Em 2012 se cria o programa Qualifar SUS. É uma das joias que a gente tem, porque é a qualificação da assistência farmacêutica. É como que a gente trata o medicamento dentro da assistência farmacêutica e não apenas como entrega de produtos. Como que a gente capacita cada município, cada estado da federação em ver o medicamento como cuidado e não apenas o medicamento como coisa. Em 2016, se cria a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços de Assistência Farmacêutica. Já vai ter uma portaria atualizando, aprofundando nesta base, mas se cria em 2016 a semente para a gente poder avançar na saúde digital na área farmacêutica. Dou um pulo aqui, não por coincidência, o pulo do período do desmonte, do período onde se falava em acabar com o DAF, onde se acabou com o Departamento do Complexo da Saúde, e a gente renasce, reconstrói, mas aproveita toda essa história a partir de 2023, quando o nosso presidente Lula volta, nossa ministra Nízia volta, Berger passa a ser o secretário executivo e toda essa equipe maravilhosa que trabalha aqui com a gente. Há uma recuperação orçamentária. O programa Farmácia Popular iria ser extinto, porque não tinha mais orçamento nenhum. O governo de transição recupera 20 bilhões para o Ministério da Saúde, 3,2 bilhões para assistência farmacêutica, não deixando a assistência farmacêutica perecer e salvando, literalmente, o programa Farmácia Popular. Ele expande a oferta de medicamentos gratuitos, já aumentamos em mais de 2 milhões de pessoas. Está aqui Bruno e toda a equipe do Farmácia Popular. Credenciamos novas unidades, estava fechado o credenciamento. Colocamos a gratuidade para todos os beneficiários do Bolsa Família. Ampliamos o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. Avançamos e instituímos o programa aprovado na tripartite Qualifar SUS. 350 municípios dos mais carentes, dando qualificação na sua assistência farmacêutica. Lançamos também em 2023 o lançamento da estratégia para o complexo da saúde, que foi incorporada no Plano de Aceleração do Crescimento do PAC, na Nova Indústria Brasil, colocando a saúde e o medicamento como desenvolvimento. Em 2024, aprovamos as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico. Essa foi a primeira frase que fica em todos nós trabalhando na assistência farmacêutica. Eu sou da assistência farmacêutica. Ainda não sou farmacêutico, mas estou chegando lá, tá? É tratar como cuidado. Aprova essa diretriz nacional do cuidado farmacêutico, portaria da ministra, pactuada na nossa tripartite. Mais uma vez, é sobre a orientação, sobre a participação de nossa ministra, nosso secretário e todos os colegas da assistência farmacêutica. Aprovamos o programa de dignidade menstrual. E introduzimos a oferta gratuita de absorvente higiênico, que hoje mais de 2 milhões de mulheres e pessoas que menstruam têm acesso à sua dignidade mais básica para os períodos em que estão menstruados e menstruadas, para poder cuidar de sua saúde. A dignidade menstrual entra pela assistência farmacêutica e isto é um marco da nossa política. Também ampliamos o Farmácia Popular gratuita. Nós estamos caminhando para a plena gratuidade. Hoje, 39 itens dos 41 itens já são completamente gratuitos no Farmácia Popular. Lançamos e recriamos
o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitomedicamentos. Lançamos no G20 uma aliança global para doenças negligenciadas. 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a medicamentos para tratar em doenças negligenciadas. 500 milhões são crianças. O presidente Lula orienta a Aliança para Combate à Fome e à Pobreza e nós lançamos uma coalizão no G20, coordenada pelo Brasil, para cuidar das pessoas do planeta, principalmente das que mais precisam, quando tem doenças negligenciadas e que são populações vulneráveis. E 25. Próximos passos. Eu só dou alguns destaques aqui. Deve estar aqui os colegas da SAES também, que eu queria saudar. Vamos avançar na assistência farmacêutica no campo da oncologia. Vamos criar, pactuar na tripartite, um componente específico como uma nova frente para a gente atuar. Nós não podemos ver pacientes que têm câncer com terapias absurdamente caras e que o acesso é só a quem tem dinheiro e quem tem poder econômico. Nós estamos, por exemplo, estimulando inovação nas tecnologias mais de ponta, CAR-T-cell, para reduzir em 10 vezes o custo do tratamento para viabilizar o acesso universal. Vamos avançar no componente da assistência farmacêutica no campo da oncologia de modo responsável, progressivo, incremental, pactuado, mas vamos fazer. Vamos fazer, e é importante, e esta é uma orientação de nossa ministra. Avançar também na assistência farmacêutica em pediatria. É fundamental. Se a gente está falando de direito à saúde, a gente não pode deixar de olhar para as nossas crianças e para avançar na assistência farmacêutica em pediatria. Vamos cada vez colocar mais a assistência farmacêutica como vetor de um novo padrão de desenvolvimento voltado para a vida. E quero também aqui, saudando a nossa secretária Ana Estela, vamos implementar a transformação digital na assistência farmacêutica como um dos carros-chefes, para sermos generosos, da transformação digital dentro do SUS e dentro da saúde. Saímos de um orçamento de 1,4 bilhões para 21 bilhões, 22 bilhões arredondando para 2024. Viabilizamos o programa Farmácia Popular com a ação do nosso governo, como eu mencionei. Em 2023, chegamos no orçamento de 21,9 bilhões, que é o maior orçamento da história.